Amém, amados? E o Senhor tem me dado algumas estratégias espirituais. E eu vou compartilhar algumas com os irmãos. E uma delas é para que a gente possa estar constantemente orando pela nossa mente. Nós somos bombardeados o dia todo, né? Com notícias boas, notícias não tão boas, com situações, com setas. O tempo todo nós somos rodeados e bombardeados, porque o inimigo, ele é astuto, né? Mas maior é o Senhor que está sobre as nossas vidas, nos guardando. Abra a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Atos, número 12, eu quero compartilhar um pouco da palavra de Deus, aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, ministrado sobre a minha vida, nos meus devocionais. E eu creio que essa palavra, assim como me ensinou, ela vai te ensinar também, ela vai ser sobre a nossa vida, ela vai, em nome de Jesus, trazer algo especial. Então guarde essa palavra no seu coração, que o Senhor vai nos direcionar nesta noite, em nome de Jesus. Capítulo de número 12, verso de número 1, diz assim, a gente vai ler até o 11, amém? Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Atos 12, 1 diz: Nessa ocasião o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isto os agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. Durante a festa dos pães sem fermento, tendo prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escotas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados. Presos com 2 algemas e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. 7. Repetidamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, Leu fez e o anjo ainda lhe disse: ponha a capa e siga-me. Quando ele saiu, Pedro o seguiu, mas não sabia que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram pela primeira e pela segunda guardas e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles. E passaram, tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse ele: agora sei, sem dúvida alguma, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e tudo o que o povo judeu esperava. Amém? Que versículo! Que capítulo tremendo. E aqui nós temos alguns aprendizados que eu quero compartilhar, algumas palavras que o Senhor colocou no meu coração. E eu quero te dar um pano de fundo, porque nessa época estava acontecendo a perseguição na igreja do Senhor. Então, quero te situar do que estava acontecendo. Alguns discípulos estavam morrendo, sendo mortos. E aí agora, depois de ter prendido Tiago, irmão de João, Herodes, ele manda prender a Pedro. E aí ele percebe que aquilo agradou aos judeus. E agora Pedro está numa prisão, preso entre 4 grupos de soldados. Ou seja, 16 homens o cercavam e faziam a guarda do cárcere. E ele estava acorrentado e trancado dentro dessa prisão. Então, como Herodes viu que foi positivo matar Tiago para talvez influência política, como governante, como rei, não sei. Para ele percebeu que aquilo trouxe algo de valioso. Ele mandou prender a Pedro e ele viu que aquilo tinha sido bom,
que os judeus tinham gostado. E agora Pedro está preso, mas o curioso aqui é que o texto nos diz algumas coisas. E uma das coisas é que quem dorme profundamente se foi preso? Pedro estava dormindo. Pedro dormia profundamente porque existia um motivo para isso, amém? Jesus havia dito a Pedro que ele morreria velho. Não era a hora. Então talvez Pedro estivesse tranquilo, acreditando que a hora dele ainda não havia chegado. Porque quem tem convicção da promessa que Deus tem para si, dorme tranquilo, descansa no Senhor, não se aflige, não fica ansioso, porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir, amém? Então eu quero dizer para você que existe uma promessa sobre a sua vida, e aquele que é fiel, ele é fiel e justo, ele vai cumprir todas as promessas dele sobre a sua vida, sobre a minha vida, em nome de Jesus, amém? Então, a gente pode fazer uma analogia de que Pedro estava dormindo tranquilo, ali na prisão, mas também tem uma passagem que diz que Jesus dormia na tempestade. E quem é que dorme tranquilo numa tempestade? Esses dias atrás choveu muito, né? Tiveram algumas tempestades. E eu não consigo ouvir direito o barulho da chuva, mas por causa do forro, enfim. Mas teve um momento, há um tempo atrás, que eu acordei e eu falei, o que é isso? Está acontecendo um bombardeio? E era raios e trovões. E aquilo me afligiu e eu falei, Senhor, me ajuda a descansar, dormir tranquilo. Mas Jesus dormiu tranquilo. Pedro dormiu no cárcere. O que eu quero dizer para você é que você precisa aprender a descansar. As coisas não são na força do seu braço. Não é você quem faz. É o Senhor que sabe de todas as coisas, que faz todas as coisas. Quem te guarda não dorme. Ele guarda o dia mau para que nós não sejamos abatidos. É Ele que guarda o dia fácil para que a gente não seja acomodado. É Ele quem guarda o dia difícil para que a gente não se desanime. É Ele quem guarda, quem te prometeu, quem cuida de ti, não dorme. Amém? Você consagra as suas coisas nas mãos do Senhor. Eu consagrei os meus filhos. Vou dar um exemplo de mim. Eu consagrei os meus filhos no altar do Senhor. Consagrei o meu casamento no altar do Senhor. Consagrei a minha família, a minha casa. Eu consagrei as minhas coisas no altar do Senhor, crendo que o Senhor é quem guarda todas as coisas. Eu entreguei a Ele, está nas mãos dEle, é Ele quem sabe. É Ele quem decide o que tem que acontecer, o que tem que ser feito, amém? Só que a gente tem que ver que Pedro aqui está submetido num sistema. E é isso que a gente precisa entender para mudar algo em nós, e foi o que me despertou nessa palavra. O mundo, ele estava mais ou menos organizado assim naquela época, né? Herodes tinha autoridade para prender, para soltar, para matar, para deixar viver. Então Pedro está debaixo dessa ordem, de uma ordem de que vai para a prisão, no outro dia você vai passar por um julgamento e você vai morrer. Então era debaixo dessa ordem que Pedro estava. E o que eu quero te dizer aqui é que existe um detalhe bem importante, que ainda que o mundo esteja debaixo de uma ordem, de uma organização, a palavra de Deus diz que a igreja continuava em oração por ele. E é aqui que está o segredo dessa passagem, desse versículo. Não importa o que o mundo estabeleceu, onde tem oração, tem mudança. E esse é o ponto que a gente precisa entender como cristão. Para a nossa vida espiritual, é um momento de busca, de oração, de intercessão, de intimidade com Deus, amém? Porque nós não vivemos um monólogo, que só nós falamos e Deus escuta e não responde, não fala nada. Ele responde todas as orações, amém? Então, eu creio e eu vejo isso aqui, que a oração da igreja tem um poder de interferir em resultados, em sentenças, em diagnósticos, em estruturas, em programas, em projetos. O poder da oração
O poder da igreja unida em oração tem poder para fazer grandes coisas. Eu não sei se você crê, mas quando a gente está aqui neste ambiente espiritual, a gente pode mudar, a gente pode interferir e a gente pode fazer grandes coisas no poder da oração em nome de Jesus. A gente precisa entender que a arma poderosa do cristão é a oração. A sentença de Herodes não ia se cumprir. Por quê? Porque houve uma intervenção em oração da igreja pela vida de Pedro. E sabe o que nós estamos fazendo? Quando nós estamos aqui reunidos em oração, quando você começa a dar glória a Deus, aleluia, quando você começa a exaltar o nome do Senhor, quando você abre a sua boca em oração, em clamor, quando isso começa a acontecer, um ambiente espiritual se forma. E aí as barreiras vão sendo quebradas. Então você precisa entender que existe um mundo espiritual. E a gente precisa romper essas barreiras. A nossa oração precisa subir. E você sabe que é algo espiritual, porque o pastor sempre usa esse exemplo, que quando você está assistindo um jogo de futebol, você faz automaticamente o glória a Deus e aleluia. Mas na igreja talvez você fique contido de fazer isso, porque é espiritual. Há um ataque espiritual na mente de cada um de nós enquanto estamos aqui. E aí vem na sua memória agora a conta que tem para pagar, o que vai fazer de janta, se descongelou o feijão, qual é a mistura, que o preço da carne está caro, que o arroz está subindo, que o café não dá para tomar mais. Não é assim? E você começa a ser bombardeado. Por quê? Porque o inimigo das nossas almas, ele está tentando a todo custo tirar a nossa atenção daquilo que pode trazer mudança, que é a palavra do Senhor. Então, quando você começa a adorar, orar, clamar, quando você começa com uma intervenção espiritual, essas setas vão caindo por terra. A sentença dessa terra não pode resistir ao poder de oração da igreja. Quando a igreja ora, existe uma intervenção. Quando a igreja ora, existe algo espiritual acontecendo, amém? Abra a palavra do Senhor em João 16, 33. João 16, 33. E está escrito assim: eu lhes disse estas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo tereis, mas tende bom. Eu venci o mundo. O Senhor Jesus venceu o mundo. Nesse mundo, vocês terão aqui, o que a palavra está querendo dizer é aquilo que eu estou falando para você, que existe uma ordem, uma organização espiritual no mundo, nessa terra. E não importa como isso está acontecendo, o que importa é o que está dizendo aqui, ó, você vai ter aflição, você vai passar por situações, você vai passar por tribulações, você vai passar por situações que vão te afligir, mas tem de bom ânimo. O mundo estruturado como está vai tirar a sua vida muitas das vezes do eixo. Pedro tinha uma sentença que no outro dia ele ia morrer. Mas tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. Essa sentença não é para a morte. Jesus diz: eu venci o mundo. Meu Deus, isso é tremendo. Este mundo está organizado para trazer aflições, mas a gente tem que sempre trazer à memória aquilo que dá esperança e ter bom ânimo, porque Jesus é a paz que habita nos nossos corações. E quando nós estamos nele, nós temos paz. Uma vez eu trouxe uma palavra aqui dizendo que o coração do homem é enganoso, então nós devemos tomar cuidado quando nós falamos: o meu coração está em paz. Porque você, na sua razão, você no seu senso de justiça, acha que está sendo justo muitas das vezes. E a nossa justiça, ela é falha. A justiça de Deus é justa e perfeita. Então, às vezes, você pode tomar decisões em meio a situações que você se acha
injustiçado, que você acha que estão errando com você, e aí você toma decisões e depois você fala assim, mas o meu coração está em paz. Não, eu vou te falar, o coração do homem é enganoso. Então quem traz paz sobre nós é Jesus. Uma vez eu estava lendo um livro que falava assim, em seus passos, o que faria Jesus? Foi até a pastora que me deu no começo da minha conversão. Esse livro existe ainda, pastora. Está lá na minha casa, esses dias achei ele. Que livro grandioso. E vou dar um resumo para você. Mais ou menos assim. Se eu fosse Jesus, eu beberia dessa água? Essa água é boa, é potável, é limpa. Vou beber. Jesus beberia. Mas se aqui tivesse algo que trouxesse algum tipo de pecado ou situação embaraçosa para a minha vida, será que Jesus tomaria? Não. Então eu não vou beber. Mais ou menos o livro te dá essa alusão, para quando você tiver dúvida de qual situação, que decisão tomar, você pensar, se fosse Jesus no meu lugar, ele falaria isso, ele faria isso, ele pegaria isso, ele deixaria isso, ele largaria isso? Agora voltando aqui ao detalhe da nossa passagem que nós estamos lendo em Atos, qual é o impacto que nós, como igreja, podemos causar diante de uma situação em que a gente começa a orar com intensidade, com fervor e confiança? Talvez se nós, esses dias eu passei aqui, meu marido falou, eu já contei umas 20 igrejas. Eu falei, glória a Deus, é a rua das igrejas. Talvez se todos nós, igrejas, estivéssemos em oração, intensidade, fervor e confiança, talvez esse bairro já teria sido alcançado pela graça e misericórdia de Jesus. Talvez as biqueiras dessa avenida aqui, já não teriam mais quem estivesse trabalhando ali. Talvez vidas já teriam sido alcançadas. Mas nós como igreja, o que estamos fazendo? Qual é o impacto que nós estamos ocasionando bem pertinho, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, na mocinha que vai lá fazer sua unha, no cliente que aparece para você atender? Qual é o impacto que nós como igreja estamos ocasionando? Eu nunca vi o povo de Deus orar tanto como orou há uns anos atrás, nas eleições. Foi clamor em cima de clamor, oração em cima de oração, isso em todos os lugares. Você assistia a qualquer culto, estava lá intercessão e oração pela nação, pelo Brasil. Mas e por que isso não está acontecendo mais hoje? A gente se acostumou com a situação que está, do jeito que está? Adormecemos? Qual é o poder que a oração tem quando a igreja se une? E o que eu quero trazer para vocês aqui nesta noite é o que o Senhor colocou ao meu coração. Nós temos que estar em movimento de oração, nós somos uma força capaz de intervir. Quando nós estamos em unidade, em oração, grandes coisas acontecem. Nós estamos reunidos aqui hoje para que a gente possa interferir em situações. Se tem uma situação de divórcio em andamento, se tem um filho se perdendo, se tem uma doença evoluindo, se tem um mal prevalecendo, se tem algo acontecendo, se alguém precisa de cura, nós estamos aqui como igreja em oração, no culto de oração, para intervir. A gente vai intervir, a gente vai aprender a orar, a gente vai aprender a clamar, a gente vai aprender a intervir no mundo espiritual, sobre as coisas que acontecem aqui no mundo físico. Pedro estava preso, mas a igreja fazia contínua oração e intensa oração sobre a vida dele. Eu vim falar para você aqui uma situação difícil. Ela não é tão difícil que não possa ser transformada pelo poder que há no nome de Jesus.
Quando a gente ora, quando a gente dá as mãos, quando a gente declara, cadeias são quebradas. Quando a gente profetiza, a gente lança a palavra, ela não volta vazia. Então existe algo espiritual sobre as nossas vidas, declare a palavra. Se está acontecendo alguma situação, se está acontecendo alguma opressão, declare a palavra. E aí talvez você vai dizer assim, mas eu vou orar para tal coisa. Você acha mesmo que Jesus vai responder isso aqui? Jesus responde todas as coisas, amém? Você tem que estar em fiação com Ele. Jesus responde o caminho que você deve andar, com quem você deve estar. Jesus responde as pessoas que você tem que se relacionar, as pessoas com quais você faz aliança. Se Ele é o centro das nossas vidas, é Ele quem nos direciona, é Ele que responde todas as coisas. Não há nada que nós não colocamos na mão dEle, perguntamos para Ele que Ele não venha responder. Mas muitas das vezes nossos ouvidos estão tapados espiritualmente. Tem um tampão aqui. Esses dias eu comentei e falei assim, eu vejo muitas das vezes o inimigo agindo dentro da igreja com o espírito de distorção. Você fala A, a pessoa entende C, D, E, F, G, mas não entende o A, o básico. E não é por falta de orientação, é porque começa um espírito maligno distorcer aquilo que tem sido pregado, aquilo que tem sido orientado, falado. Então, amados, nós precisamos estar constantemente em oração, amém? Nós muitas das vezes buscamos outros meios, nós recorremos a pessoas, nós pedimos ajudas, nós pedimos orações para outras pessoas, mas o segredo aqui é a gente estar reunido orando. Esse é o segredo. E quando você chegar na sua casa, você dobrar o seu joelho, fechar a sua porta, se colocar em secreto e orar também. Então, olha só, a Bíblia diz que a igreja orava, e o que acontece aqui quando a igreja ora, o céu é provocado. Eu creio nisso, eu creio que quando a igreja ora, o céu é provocado, as portas que se fecham se abrem, e a oração traz uma provocação para a terra. Eu creio nisso. Porque olha o que a Bíblia diz, que se nós acertarmos coisas aqui, em união, aqui na terra, vai ser acertado no céu. Não é assim? O que for ligado na terra, vai ser ligado no... E o que está ligado no céu, é ligado na terra. Então, quando a gente ora, a nossa realidade vai sendo invadida, e de repente a nossa realidade parece um sonho. Você percebe que aqui na passagem, Pedro acha que está sonhando? E só quando ele passa pelas duas portas, que ele fala, parecia um sonho, mas ele vê que é real. O que Pedro está vendo, e você diz isso aqui, só pode ser um sonho. O que eu estou vivendo não é real. Mas é o céu invadindo a realidade da terra, é a realidade do céu invadindo a sua casa, invadindo a igreja. É o movimento acontecendo, amém? Então a gente tem que estar atento. Esses dias eu falei numa ministração aqui no louvor, que o avivamento, ele não é para quem está lá fora. E nós precisamos orar por avivamento, porque avivamento é o movimento dos crentes dentro da igreja. E muitas das vezes a gente está com a nossa mente tão fechada que a gente acha que é pular, sapatear, e não é isso. Avivamento é transformação. Avivamento é nós sermos cheios do Espírito Santo e sairmos para proclamar o Evangelho, buscar alma, ganhar almas. E o Senhor cobrou de mim e falou, quantas almas você ganhou para mim? Faz tantos planos, tantas promessas. Vou voltar para a academia, vou comer melhor, vou parar de comer doce, açúcar, vou parar de gastar, vou ser controlada. Meu Deus, me ajuda. Mas cadê a promessa de que eu vou te buscar intensamente, eu vou acordar nas madrugadas, eu vou orar te buscando, eu vou ganhar almas a ti, eu vou visitar os necessitados? Cadê isso? E o Senhor falou comigo.
Então, nós precisamos, amados, entender que quando nós estamos juntos, nós somos fortalecidos. Quando nós estamos aqui reunidos, nós conseguimos derramar o Espírito Santo. E aqui é só uma bateria que é ligada, recarrega a sua energia para você continuar e prosseguir. Você precisa abrir a sua boca e glorificar, orar, clamar, dar glória a Deus, dar aleluias, quebrar as barreiras espirituais. Atos 4, 24, diz assim: e ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo que há neles. Você precisa levantar a voz e glorificar o nome do Senhor. Atos 4, 31. Atos 4, 31 diz assim: tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Avivamento. Avivamento era para quem estava fora? Não, avivamento era para quem estava dentro. E quando eles oraram, moveu-se o lugar em que eles estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. E foram cheios do Espírito Santo para pular, sapatear aqui dentro? Não, para fazer o quê? Anunciar com ousadia a palavra de Deus. Então nós precisamos entender e viver a palavra. Não adianta você ler a Bíblia em um ano e não viver a Bíblia. O que adianta? Não importa se você leu a Bíblia toda ou não, importa que o versículo que você medite, seja ele grande ou pequeno, faça sentido, comece a frutificar na sua vida e você comece a viver esse versículo. Então foi tão grande a intervenção de Deus no meio daquele povo, quando eles oraram ali em Atos 4, 31, que o que aconteceu? Se moveu, a terra se moveu. Porque a gente vai unir a voz, e unindo a voz o céu vai visitar a terra. E quando o céu visita a terra, o monte treme, a casa treme, a vida treme, a gente treme, o homem treme, o governo treme, a justiça treme. Tudo treme, a autoridade treme, porque não há cadeias que fiquem em pé diante do poder da oração em nome de Jesus. Não há. E eu vou ler um último texto brevemente, que diz assim, 2 Crônicas 7, verso 14, fique de pé já aí no seu lugar, em nome de Jesus, respira fundo aí, porque hoje você vai orar, hoje você vai clamar, hoje você vai interceder. Está preparado para intervir nos céus? Você está preparado para atrair uma nuvem de favor de Deus sobre nós? Para fazer uma oração que vai entrar agora dentro de cativeiros espirituais? Então se prepare aí em nome de Jesus, se coloque em posição de oração, em nome de Jesus. Orações estão indo buscar lá filhos, maridos, eu creio. Orações vão mexer em situações, em papéis, em decretos. Eu creio nisso, em questões jurídicas, políticas, familiares, financeiras e econômicas. Eu creio nisso em nome de Jesus. 2 Crônicas 7, verso 14 diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 15. Versículo 15. Glória a Deus. Versículo 15. Travou ali. Vai dando glória. Você vê como que é espiritual? É isso. E é isso que o diabo não quer, que nós venhamos declarar a palavra. Agora estarão abertos os meus ouvidos, os olhos e atentos os meus. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizeste neste lugar. 16. Porque eu escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Todos os dias. E eu estava meditando nessa palavra hoje à tarde, e o Espírito Santo mexeu comigo, porque se o meu povo, que se chama pelo meu nome,
Assim está dizendo o Senhor para nós. Deus está atento às nossas orações. As orações que nós fazemos junto, Deus está atento. Quem crê? Eu não sei você, mas eu creio em nome de Jesus. Recebe o Espírito Santo de Deus. Recebe o que o Espírito Santo de Deus tem para derramar sobre a sua vida no dia de hoje. E você vai intervir em situações aqui agora. Amém? Então nós vamos baixar as luzes. Você vai se colocar aí com autoridade, em nome de Jesus, pelo poder que há no nome de Jesus, e nós vamos declarar agora, em nome de Jesus. Comece a orar aí, que todo espírito maligno já está sendo paralisado, todo levante de Satanás já está